por algum acaso você tem um ambiente de dados que você deseja modernizar, mas não sabe por onde começar? Ou você tem uma stack cheia de ferramentas que ficam espalhadas por aí, mas infelizmente nenhuma delas se conversam? Ou ainda, você paga caro nessas ferramentas e ainda assim o número demora a chegar ao seu dashboard? Bom, pode ser que você tenha um time de engenharia que apaga mais incêndio do que realmente entrega valor. Se essa for alguma das suas dores, então fique no vídeo, porque o Microsoft Fabric pode ser a virada que você esteja esperando e eu vou te mostrar o porquê. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lucas Deggen, seu melhor amigo aqui no mundo de dados. Sou engenheiro consultor com mais de 10 anos aí de experiência na área de dados. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê que o Microsoft Fabric pode sim ser a melhor decisão que você vai tomar no seu ambiente de dados, beleza? Bom, então vamos lá direto para o que interessa, né? Então o tema de hoje é por que o Microsoft Fabric pode ser a melhor opção para a modernização do seu ambiente. Será que vem polêmicas por aí com Fabric, Databricks? Não sei. Vamos ver agora, tá? Aqui. Bom, qual que vai ser a agenda? A gente vai falar um pouco sobre como era o mundo antes do Fabric, o dilema das plataformas modernas, como que o Fabric vem, né, para resolver alguns dos problemas do mundo antigo, e também peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho um anúncio muito importante para dar para vocês, que eu estou muito entusiasmado, estou muito animado, então, mas eu só vou falar isso no final, tá? Então peço que fiquem aí, beleza? Mas vamos ao que interessa. Bom, antes de eu falar o porquê você deve ir para o Microsoft Fabric, primeiro eu preciso falar do que vem antes dele, porque é muito importante ter esse contexto justamente para que você entenda a motivação da Microsoft com o Fabric e por que que ela está investindo tanto nela, ok? Então vamos lá, vamos voltar alguns anos, ok? Para quem já trabalha, né, na área de dados, de engenharia, arquitetura, há pelo menos antes de 2020, já se pegou, né, trabalhando ali, ouviu alguém trabalhando com features do SQL Server para mundos de BI, essencialmente, tá? Principalmente quando a gente utilizava ali a parte de on-premise, a gente trabalhava como? As empresas que tinham o SQL Server instalado, a gente configurava as features de dados do SQL, que era, por exemplo, o Integration Service para a parte de ingestão, o SQL Database, obviamente, para a parte aqui de armazenamento, o Integration Service também para a parte de processamento, né, fazia ali as tratativas dos dados, e a camada semântica a gente tinha, né, muito antes, né, do Power BI, a gente tinha ali o Analyze Service, essencialmente, ele que fazia aquela parte OLAP, onde a gente definia as fatos, dimensões, criava as medidas, né, então toda a construção de DAX já existia no próprio Analyze Service, né, então o Power BI ele não criou o DAX, né? Muita gente acha que sim, né? Mas não. O DAX já existia dentro do Analyze Service, tá? E assim, pô, Lucas, essa arquitetura aqui on-premise do SQL é bem simples, né? Então, qual era o problema dela, essencialmente? Bom, primeiro que necessitava, né, de um servidor dedicado, ou seja, se o cliente não tinha ali já um licenciamento de SQL Server, ele precisaria ter ali, arcar com um ambiente dedicado, um servidor dedicado para a gente realizar a instalação. E para isso, né, ele precisava pagar esse servidor e também o licenciamento do SQL Server, que não era tão barato, né, até hoje. Fora que a instalação e configuração de todo esse ambiente do SQL Server, ela tinha uma alta complexidade. Muita gente não sabia mexer, né? Eram pouquíssimas pessoas que tinham ali condições de configurar da forma correta, de configurar da forma que o cliente precisava, né? Então, tinha uma alta barreira ali de entrada em relação à instalação e configuração. Fora que, com o advento da nuvem, né, ela se provou uma ferramenta bem limitada, né? Então, era difícil competir com as novidades que a nuvem trazia, justamente porque era uma ferramenta on-premise. Por ser uma ferramenta on-premise, era difícil, na verdade, ter novidades porque elas precisariam estar homologadas, né? Diferente da nuvem que a gente tem ali, às vezes, features in preview, ok? E aí, né, igual eu comentei, ele também possui ali uma alta barreira de entrada, né? Tanto para quem desenvolve,
tanto também para quem quer aprender, né? Não era fácil. Era muito complicado você ter um ambiente ali para desenvolver e aprender. Beleza? Então, o problema do mundo de antes do Fabric, né? Aqui eu estou citando o exemplo do SQL Server, era isso. E aí, com o advento da nuvem, a gente resolveu parte desses problemas. Então, por exemplo, não precisaria necessariamente de um servidor dedicado, não precisaria pagar caro num licenciamento de SQL Server, e eu poderia ter as caixinhas, né, os serviços seus que eu quisesse. Então, vamos citar exemplo na época, né, não sei como está hoje, o Tableau. O Tableau, o SAS, o SAP, enfim, né, várias ferramentas aí do mercado, você contrata uma caixa fechada. E muitas vezes essa caixa fechada, ela custa caro. E mesmo ela custando caro, talvez você não utilize 100% daquela caixa fechada, né? Talvez sua arquitetura exija uma simplicidade, ok? E aí, para isso, a questão do Azure, né, ela foi muito boa, né? Então, por exemplo, eu quero uma ferramenta de ingestão, eu posso só contratar o Data Factory. Quero uma ferramenta de processamento ou de armazenamento, eu posso contratar, né, o SQLDW ou o Data Lake, né, o Data Lake Storage, enfim, né? Quero uma camada semântica mais poderosa, posso contratar o Analyze Service, ou posso contratar tudo e ter ali o meu ecossistema fechado de dados, né, baseado em Azure, ok? Então foi muito bom, né, em relação à facilidade desse tipo de contratação, ok? Só que vamos falar aqui um pouco mais diretamente os pós e contras desse movimento, né? Os prós, né, em relação a essas ferramentas de nuvem do Azure, né, que era tudo picadinho, que era mais simples a contratação, né? Você pode simplesmente ir lá, quero um Data Factory, vou lá no meu portal do Azure e contrato, né, ok? Flexibilidade para arquiteturas pequenas, né? Então, às vezes você quer fazer algo pequenininho, começar pequenininho, né? Você consegue contratar pouca coisa e fácil a adoção. Então, você conseguia, né, ter mais material para estudar, para desenvolver. Então, a adoção era um pouco mais simplificada quando comparado ao do SQL Server. Mas os contras, né? Os contras não demoraram muito a chegar, porque quanto mais seu ambiente vai crescendo, mais serviços você vai contratando. E aí você vai ter, por exemplo, igual essa arquitetura, né? Você tem várias features ali e acaba que você não entende, né, onde cada coisa se encaixa. Fora também que era difícil o controle de faturas, né, para esses ambientes que foram ficando mais complexos, porque como são vários serviços, cada serviço tem sua maneira ali de precificação e cobrança. Então era uma loucura, né, o quanto que você controlava os custos, ok? Justamente porque estava tudo pulverizado. E como estava tudo pulverizado, né, também faltava muita questão de governança em linhagem. Então, por exemplo, você tinha ali talvez o seu Power BI, a origem dos dados daquela tabela fato do Power BI estava, por exemplo, num Data Lake. Só que quem alimentava esse Data Lake era um Data Factory, ok? Só que quem ingeria dado ali talvez era uma outra ferramenta. Então a linhagem era muito difícil. A menos que você tivesse uma documentação muito bem feita, você dificilmente conseguiria fazer tipo uma engenharia reversa da onde o dado está vindo, né? Então o contra dessa pulverização de serviços, e aí eu falo do Azure, porque é onde eu mais conheço, né? Veio em relação a isso. Então, esse basicamente era o mundo, né? Como o mundo era antes do Power BI. E aí começa a vir as plataformas mais modernas, ok? Que é o que eu quero mencionar aqui agora. Bom, a plataforma aqui que eu vou mencionar, porque eu também tenho mais conhecimento, é o Databricks, ok? E assim, brincadeiras à parte, o que igual tá na thumb, igual tava na capa aqui do material, né? Eu não rejeito o Databricks, eu sou muito fã do Databricks, utilizem o Databricks, é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, um dos melhores aí do mercado, ok? Porém, todavia e entretanto, né, como, né, a gente sabe como a internet funciona, né, a gente sempre passa pelas fases de modismo, né, e o Databricks não fugiu muito disso, tá? Só que assim, eu falo modismo não de maneira pejorativa, porque eu gosto muito do Databricks. Só que a galera foi muito com sede ao pote, seguindo a manada, e isso é perigoso, né? O problema não é a ferramenta, é a maneira que as pessoas utilizam. E se você vai para uma ferramenta que está na moda, sem conhecer a questão dos pós e contras delas, né? A questão da maturidade, você tem uma alta chances aí de quebrar a cara, essa que é a verdade. E o Databricks é um desses exemplos, né? Que ele tem um processamento absurdo, suporte a Python, Scala, SQL, entrega muita feature em questão de engenharia de dados, arquitetura de dados, e agora, né, também está muito forte na questão da IA.
só que o custo dele pode surpreender, justamente porque as pessoas começaram a utilizar sem maturidade. E por que esse custo pode surpreender? Porque o modelo, né, de custos do Databricks é em DBUs, ou seja, quanto mais você usa, mais você paga. E é uma ótima plataforma para quem tem experiência e maturidade. Mas imagine o seguinte exemplo, que você tem ali um Power BI e tem uma tabela fato de vendas que tem milhões e milhões de registros. No Power BI, por exemplo, quando você publicava, você atualizava, sei lá, de 1 em 1 hora. E aí você descobre o Databricks, vê que tem uma solução muito robusta, né, para acelerar um pouco essa atualização, ter uma plataforma mais moderna e contrata o Databricks. E aí você leva toda aquela engenharia de tratamento e refinamento que você talvez tinha no Power Query para o Databricks. E mantém essa atualização de 1 em 1 hora. E aí, no final do mês, chega uma fatura extremamente cara e você não entende o porquê. Primeiro, porque você está atualizando com uma frequência muito alta, né? Então, tudo que você executa, você paga. Segundo, que talvez você não tenha implementado uma engenharia de dados incrementais, porque o Power BI, né, antigamente era assim, você limpava toda a base e carregava tudo. E aí com o Databricks você segue a mesma ideia, né, sem incremental, todos os seus dados são atualizados o tempo todo em 100%. Isso também gera custo, tá? Então, o uso sem maturidade do Databricks, né, acabou acarretando aí em muitas consequências, né, ali para mais ou menos 2022 ou 2023. Até hoje a gente encontra, né, clientes que sofrem com alto custo do Databricks porque foram com sede ao pote, não entenderam bem a proposta e acabaram, né, meio que se dando mal. Essa aqui é a verdade. Mas, né, caso você esteja passando por isso, tá? Entre em contato aí que a gente conversa para tentar solucionar, beleza? Mas, além da questão do custo, o Databricks também tinha algumas lacunas que não eram preenchidas, tá? Então, por exemplo, faltava um orquestrador de ofício, necessidade de terceiros para ingestão de dados, né, de várias fontes. Então, o Databricks sozinho ele não resolvia todas as caixinhas que você precisava, né, para um ambiente de dados existir de ponta a ponta, né? Também precisando de ferramentas terceiras. E aí entrava naquela questão anterior, né? Você tinha um Databricks e várias ferramentinhas orbitando o Databricks, e aí o controle de governança disso poderia ser um problema. Fora que o Databricks, né, ele é um PaaS, né? Então você também precisa ter ali um conhecimento prévio de clusters, de DBUs essencialmente, diferença de cluster serverless para cluster classic, enfim, né? Então, até a implementação do Databricks ainda tinha ali uma barreira de entrada se você não conhecia. Bom, então, onde que o Fabric entra nisso, né? Então, o Fabric, ele entra num momento muito bom, onde você tinha esses vários problemas, né? Esses vários gaps, né? nos ambientes de dados. E então, o Microsoft Fabric entra para resolver a parada. É basicamente isso, né? Então, por exemplo, se você, na parte ali do Azure que eu expliquei, você tinha várias ferramentas, aqui é uma plataforma unificada. Ela vai te atender de ponta a ponta na parte de ingestão, transformação, armazenamento, análise, visualização e até real time, ok? E, além disso, ela é muito mais simples para começar, porque ela é um SaaS, um Software as a Service, ok? Ou seja, você contrata uma licença e você já pode usar sem configurar cluster, sem servidor, sem infra complexa. Você só precisa de uma única licença e você já pode usar 100% do Fabric. Ou, se você não quiser contratar uma licença, já que você não sabe usar, o Fabric te permite uma licença de avaliação por 60 dias sem custo, tá? Então você consegue utilizar o Fabric por 2 meses, testando, brincando lá, sem custo nenhum. Ok? Então, a porta de entrada, né, a barreira de entrada, ela é infinitamente menor do que outras soluções por aí, tá? Justamente porque ela unifica tudo. Desde a parte aqui, por exemplo, do Data Factory, né, que já vou explicar o que é, até a parte ali do Power BI, processamento e etc. Além disso, né, se uma pessoa já usa o Power BI, né, se o ecossistema da empresa ela já está utilizando o Power BI majoritariamente, né, como uma ferramenta oficial dos dados, né, então o Fabric é uma porta de entrada, um caminho natural a se tomar, tá? Principalmente se você também conhece os seus dados, né, e você quer modernizar, e ele, né, só para falar, ele não vem para substituir o Power BI continua existindo. O que aconteceu foi
o que a gente conhecia como Power BI, eles pegaram isso e colocaram dentro do Fabric, tá? Então, o Fabric não é uma expansão do Power BI. Na verdade, o Power BI atualmente está dentro do Fabric. O Fabric é uma plataforma por si só, tá? E dentro dele você tem várias vertentes na parte de engenharia de dados, analista de dados, ciência e por aí vai. Então, o Fabric vem para resolver esse problema. E aqui alguns componentes, tá? Então você, por exemplo, tem a parte aqui de Data Factory, né? Que é a parte ali de pipelines e integração, onde a gente chama, né, de ETL ou LT. A parte de engenharia de dados, né, com processamento de dados com Spark, da mesma forma que o Databricks também tem. A parte de Data Science, né, então você consegue aplicar modelagem e aprendizado de máquina. Data Warehouse, né, você ter ali os seus dados armazenados, né, em como como Data Warehouse SQL, né, igual a gente estava acostumado. Real Time também você consegue realizar dentro do Fabric, o próprio Power BI, igual eu comentei, e o Data Activator, né, que ele é basicamente, ele trabalha muito, né, combado com o Real Time, né, que baseado, sei lá, em determinados dados que o seu Real Time coleta, né, ele vai executar determinadas ações, disparar e-mail, disparar automações, enfim, né? Então, o Data Activator comba bastante com o Real Time, beleza? Bom, continuando aqui, então, se a gente for falar grosso modo, né, essa é a arquitetura que fica do Fabric, tá? Então, na parte de ingestão, uma única ferramenta, uma única licença te dá uma gama de opções. Em armazenamento também, processamento aqui você pode utilizar aqui os notebooks, igual, por exemplo, para quem já usa Databricks, né, você consegue ter exatamente a mesma experiência. A parte de análise de treinamento, né? Você também tem ferramentas para isso. Esse cara aqui, inclusive, ele é já entrando ali na ponte de IA, né? Você consegue trabalhar com IA com esse cara. E a parte de visualização, você ainda continua com a parte de reports, né, que é ali a parte do Power BI essencialmente, e relatórios paginados, né, que são relatórios um pouco mais operacionais, né? Para quem já é de velho de casa aí, é a mesma coisa do que a gente trabalhava no Reporting Services, tá? Então, o relatório paginado é como se fosse um report server lá das features do SQL Server, beleza? E aqui tem, né, algo um pouco mais alto nível, né, uma arquitetura onde você usa quase 100% do Fabric, ficaria mais ou menos assim, tá? Então você vê que toda a parte aqui de dados, né, ela entra aqui na caixinha do Fabric, né? Então você consegue ingerir dados de N maneiras. A parte de armazenamento fica toda dentro do Fabric, a parte de visualização também, preparação de dados, análise e treinamento, tudo fica dentro do Fabric, e a parte do Fabric você consegue utilizar ali outras plataformas para fazer algumas integrações, algumas automatizações e por aí vai. Bom, só para dar uma palhinha do que a gente vai ver aí em futuros vídeos, tá? Eu trouxe aqui um ambiente Fabric que eu construí, tá? Para vocês verem um pouco mais na prática como que funciona essa plataforma unificada, ok? Então aqui, ó, na parte de Workspaces, eu tenho esse Workspace aqui, que é o meu Workspace de desenvolvimento e de engenharia de dados, e eu também tenho um Workspace de produção, justamente para já trazer, né, essas questões que eu posso ter um ambiente de dev e um ambiente de produção, algo que a grande maioria das pessoas não está acostumada, tá? Mas aqui eu vou abrir meu ambiente de desenvolvimento. Então, o Fabric, dentro aqui desse Workspace, eu tenho de ponta a ponta toda a minha engenharia. Então, aqui, por exemplo, para a replicação dos meus dados, eu tenho aqui, por exemplo, um artefato, que é o Cope Job, ok? Para orquestrar, né, que vai realizar os agendamentos, por exemplo, eu tenho esse pipeline. Ambos esses artefatos alimentam a minha camada bronze, né, que aqui eu utilizo a metodologia de camada medalhão. Se você não entende o que é camada medalhão, tá? Em futuros vídeos eu vou explicar, tá? Se eu já fiz algum vídeo, eu vou deixar no card aqui também para que vocês visualizem, beleza? Mas me cobrem também nos comentários caso eu não tenha entregado ainda, ok? Bom, aqui eu tenho o meu Lake House, onde eu armazeno, tá? Os meus dados como eles são, né? Na minha camada bronze, minha camada crua, né? Então aqui eu tenho todas as minhas tabelas, beleza? Voltando aqui. Eu tenho aqui os artefatos que pegam os meus dados da camada bronze e transformam em camada silver, que no meu caso aqui eu utilizo o notebooks. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui minha dimensão de produtos. Eu tenho aqui, ó, como utilizar, por exemplo, comandos Python, né, código Python,
ok? Então aqui eu, sei lá, tenho variáveis, né, que eu vou armazenando aqui, que eu vou coletando, né, do nome dos meus lakehouses, por exemplo. E aqui embaixo, olha que curioso, eu tenho aqui uma consulta SQL. Então, o Fabric, ele te permite combar várias linguagens que você domina, tá? Ah, eu só domino SQL, você consegue trabalhar tranquilamente aqui só com SQL. Em alguns momentos você vai se limitar em algumas coisas, sim, mas a grande maioria das coisas que você precisa fazer, o feijão com arroz bem feito, né? Você consegue fazer só com SQL Server, ok? A mesma coisa se você só souber Python, né? Então, aqui você também consegue trabalhar com Python, né? Mais especificamente o Python do Spark, ok? Então, assim, só para mostrar aqui que eu fiz aqui essa minha tabela, que é a minha tabela de dimensão de produtos, ok? Vamos voltar aqui. E além disso, né, eu tenho aqui minha camada Silver, tenho aqui a Silver para Gold, né, que aqui, por exemplo, eu tenho minhas tabelas fatos agregadas, tá? E tenho aqui os meus orquestradores, ok? E aqui, justamente para mostrar que eu atendi, por exemplo, para essa estrutura de engenharia de dados de ponta a ponta. E eu consigo ver nitidamente a linhagem de tudo. Então, o Fabric ele é fenomenal nessa questão de linhagem, porque como está tudo numa única plataforma, você consegue ver, por exemplo, pô, beleza, eu tenho aqui minha tabela FAT Internet Sales, né? Da onde que ela vem essencialmente? Eu consigo vir aqui, ó, em linhagem do item, eu consigo ver exatamente da onde ela vem. Então, ela vem da camada Silver e também da camada Gold. Ou, perdão, da camada Bronze, né? Ou se eu quiser ver a linhagem do Workspace inteiro, eu consigo visualizar também. Eu consigo ver exatamente da onde minhas coisas começam e da onde as minhas coisas vão, tá? Então, o Fabric ele te permite, né, todo esse rastreio, essa governança, essa organização, tá? Mas aqui foi só uma palhinha, tá? Em futuros vídeos eu vou apresentar melhor tudo isso, como que constrói, principalmente, para você chegar exatamente nesse resultado. Vamos voltar aqui para o material. Bom, beleza, Lucas, mas o Fabric atende quem? Quem pode trabalhar no Fabric, tá? Pois bem, o Fabric é para qualquer profissional. Isso é o melhor de tudo, tá? Enquanto, por exemplo, em outras ferramentas você precisa, né, essencialmente entrar numa caixinha dessa de engenheiro, cientista, analista ou tomador de decisão, o Fabric, ele é para qualquer um. Então, se você é um engenheiro, tem artefatos aqui que você vai trabalhar com a parte de engenharia. Se você é um cientista, também tem ferramentas aqui para você. Se você é só um analista, perdão, só um analista não, os analistas são muito importantes, tá? Mas se você é um analista também, tem ferramentas aqui só para você. E para os tomadores de decisão, que não precisa de um arcabouço inteiro, mas também tem ali as ferramentas ali pontuais para cada um deles. Então, assim, o Fabric é para qualquer um e isso é fenomenal. Bom, detalhes importantes, né, que eu vou comentar em outros momentos, tá? Mas só para esse vídeo não ficar tão longo, uma coisa que eu não falei que também, sim, isso aqui é o que eu realmente chamo de game change, tá? Que é o tal do Direct Lake, que é o Power BI ler direto do Lake House, sem importação e sem atraso. O que é isso na prática? Só para voltar aqui para o meu exemplo, eu tenho aqui ó, um workspace de financeiro. Nesse workspace de financeiro, eu tenho aqui um Power BI e um modelo semântico. Se eu exibir a linhagem desse camarada aqui, eu vou ver que esse modelo aqui, esse SM financeiro, ele lê dados desse Lakehouse aqui da camada Silver. E qual que é a questão aqui? É que eu utilizei um novo método de conexão, que é o Direct Lake. Para quem trabalha com Power BI, já viu o modo import, o Direct Query. Dentro do Fabric, você desbloqueia agora o Direct Lake. O que é isso na prática, tá? Ele é quase um Direct Query, tá? Mas eu não vou entrar muito a fundo aqui porque não é a intenção do vídeo. Mas do jeito que o dado atualiza aqui, o Power BI já visualiza o dado em tempo real, tá? Então ele não precisa de uma carga nova, ele não precisa, né, de ter ali, atualizar aqui minha estrutura de Lakehouse e depois mandar o Power BI atualizar. Não, o Direct Lake te permite ler o dado instantaneamente quando ele for alterado no seu Lakehouse e o Power BI já consegue visualizar isso na hora. E diferente do Direct Query, né, que ele é muito parecido, só que ele é muito mais rápido e te entrega um nível de performance muito superior ao Direct Query. Em outro momento eu abordo melhor o porquê disso, tá? Mas o Direct
Lake aqui, ele é um game changer de verdade, beleza? A parte de IA e modelos de machine learning, né, nativos, então você também tem recursos disso. A parte de shortcuts também, que é muito legal, que não vou mostrar agora, né, para não ficar muito longo. A parte de integração com o Office 365 e o Azure, né, então essa colaboração, né, corporativa que o Power BI já tinha, né, e o Fabric acaba herdando isso também. E isso aqui, né, que é muito importante, que eu já dei uma palhinha para você, que é o suporte a CI/CD. CI/CD, para quem não conhece, né, bem um outro parêntese que eu abro aqui, é só uma metodologia de engenharia de software onde você tem ali basicamente um ambiente para desenvolver e o ambiente produtivo de fato, e um não interfere no outro, né? Fora tudo que você desenvolve no ambiente de dev, ele vai de forma muito mais simplificada e muito mais fluida para o ambiente produtivo. Essa questão de CI/CD, né, igual eu falei, vem da engenharia de software, e aqui no Fabric você também consegue incorporar essa metodologia, justamente para deixar o seu ambiente ainda mais maduro, porque até então o que a gente tinha, principalmente no Power BI? Você tinha um workspace de Power BI que tinha relatórios publicados. Se você quiser fazer uma modificação, uma melhoria ou incorporar alguma coisa nova em um Power BI existente, você baixava, alterava e subia para esse mesmo workspace. Só que se por algum acaso você fizesse alguma besteira nesse relatório, você não conseguiria dar um rollback, né? Pelo menos não de forma nativa, a menos que você faça um backup local, né? Mas não é a melhor prática. Então acaba que você perdia nessa questão de maturidade, tá? E você utilizar o Fabric com tudo que ele tem de suporte a CI/CD é interessante, tá? Então, só para dar uma outra palhinha aqui do que é possível, beleza? Não é a estrutura inteira, tá? É só uma parte dela. Mas, por exemplo, aqui no meu workspace de desenvolvimento, eu tenho aqui, ó, esse workspace integrado com o meu Azure DevOps. Então, aqui eu tenho todo o meu controle de branch, tenho todo o meu controle de pastas, ele está dentro de um repositório. Então, aqui eu tenho toda essa camada aqui de CI/CD funcionando, combando o Fabric e o Azure DevOps. Mas que talvez em outro vídeo eu traga isso para vocês também, né? Esse ainda é só o segundo vídeo do canal, então ainda tem muita coisa que eu quero trabalhar, né? E eu não vejo a hora, tá? Bom, então esses aqui são os detalhes importantes que eu também quero que seja considerado, né? Do porquê que o Fabric, ele pode ser aí a melhor decisão que você pode tomar para o seu ambiente, ok? E por fim, mas não menos importante, o anúncio desse vídeo, né? Que eu quero trazer, tá? Bom, para mim ele é muito importante, tá? E eu espero que para vocês também sejam. Que é o quê? Eu vou iniciar já na próxima semana, nos próximos dias, tá? Uma série sobre os principais componentes do Fabric. Tudo o que você precisa saber e muitas vezes não te contam, né? Então, às vezes você vai precisar do Fabric, talvez você precise de tudo isso que eu vou mostrar, mas às vezes nem todos. Então, para cada vídeo, eu vou abordar um componente diferente. Então, eu vou abordar aqui, por exemplo, os pipelines, o Copy Job, a parte de Mirror, que é fantástico, né? E tem até aqui uma feature nova, que chegou há pouco tempo, tá fresquinha, que é você fazer um espelhamento de listas do SharePoint. Cara, vocês não estão prontos para essa feature aqui, tá? A parte de Lakehouses, notebooks, biblioteca de variáveis, ok? Que também é uma feature pouco usada, né? Mas ela é muito importante. A parte de real time, né? Que eu vou combar no mesmo vídeo, o Event Stream e o Event House. E também a questão do aplicativo de métricas do Fabric, né? Que é o que? Você contrata uma capacidade, mas não significa que você tem computação infinita, tá? Então, dependendo da capacidade que você contrata, você vai ter ali um certo número de limite, tá? E entender como funciona esse limite é importante. E onde que você visualiza, onde você acompanha, né, esse consumo? Através do aplicativo de métricas, tá? Que eu vou ensinar vocês o que vocês precisam saber para que o seu ambiente do Fabric não seja sobrecarregado ou que pelo menos você saiba dimensionar a capacidade ideal para o seu ambiente. Mas a gente vai chegar lá com calma, tá? Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. Tentei correr aqui porque era muito conteúdo, né? Peço desculpa se ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Peço então que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe o like para compartilhar isso com mais pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo de engenharia. E eu vejo vocês aí na próxima expedição.